Olá, vamos falar de mais um método de como as aplicações dentro do Kubernetes podem recuperar segredos ou senhas, usuários do conjunto de forma segura. Bom, aqui eu tenho um dos métodos que é utilizar um container virtual CyberArk chamado CyberArk Secrets Provided for Kubernetes. Esse container roda junto com a sua aplicação no mesmo código. E o objetivo é escrever um arquivo em diferentes formatos, pode ser YAML, pode ser JSON, aonde será disponibilizado dentro de um volume compartilhado para que a sua aplicação possa recuperar. Existem alguns casos de aplicações que passam por um lift and shift, por exemplo, é somente levada para rodar em container, ou tem uma característica específica. Bom, existem casos de uso, mas o importante é eu posso criar um arquivo dentro do volume compartilhado onde sua aplicação ela vai consumir esse arquivo. Ponto importante, se a sua aplicação já consome esse arquivo, não tem necessidade de alterar o código, tá? Somente indicar o caminho desse arquivo. Esse container utilizado para CyberArk para rodar junto ou não com a sua aplicação, ele pode ser executado em dois formatos, chamado init container, onde no momento da inicialização do código, o container da CyberArk ele inicia primeiro, executa todo o processo, cria o arquivo dentro do share volume, obviamente autenticando a credencial que está disponível no momento, ou sidecar, onde o sidecar vai rodar junto com a sua aplicação e dentro de um intervalo de tempo definido por quem estiver administrando ou de um acordo com os desenvolvedores e o time de segurança, ele vai buscar. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho o CanalVS, que é um console para terminal do Kubernetes. Eu tenho a minha aplicação aqui dentro de um namespace chamado Conjur. O meu código dentro da push to file. Se a gente olhar aqui, explorando esse código, ele tem dois containers. Chamado push to file, que é a imagem da CyberArk, realizada pelo processo de autenticação, ela está em execução, então tendo que é o modelo de sidecar, e aqui embaixo eu tenho a minha aplicação em si, tá, como push file app. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos explorar o deployment, vamos ver o deployment dessa aplicação. Então vou dar uma olhada nos deployments. Vou editar para mostrar o que é necessário no manifesto de deployment que essa aplicação precisa ter. Vamos lá. Nomes, labels, mais importante aqui na parte de annotation. Eu estou passando a identidade dessa aplicação. Então ela vai começar com um host que indica qual objeto que ela é. CD Kubernetes de dev.1 application push to file app 1. Eu vou no nosso Conjur. Vou buscar por esse host, lembrando que eu ignoro o começo, que basicamente quer indicar o tipo de objeto. Ela está aqui. O autenticador do Conjur para o Kubernetes, ele utiliza a identidade ou atributos que são gerados pela plataforma do Kubernetes para identificar, de forma que eu não precise ter nenhum usuário e senha nessa aplicação. Porque se convidar sem ter um usuário e senha, garantindo assim, protegendo, obviamente, o secret zero, ou seja, um usuário e senha para puxar outro usuário e senha. Então não vai ter nenhum tipo de credencial para que a sua aplicação puxe a credencial do conjunto. Vou usar os atributos, como por exemplo, Authentication Container Name, que tem o nome push file, como a gente viu lá na interface do CanalVS. Namespace, está no conjunto e o service account utilizado para executar a aplicação. Então, lembrando que o conjunto ele fala com o Kubernetes nesse momento que a aplicação inicia o processo de autenticação no autenticador do Conjur. O Conjur ele tem um acesso para conectar no processo de Kubernetes e validar estas informações. Okay? Então, eu já tenho aqui os metadados do meu host, dessa aplicação, parte gráficos, e aqui embaixo eu tenho as informações de quais são os segredos, os secrets, que a minha aplicação ela tem acesso, os privilégios
que ela tem. Lembrando sempre que read and execute. Read permite que eu visualize os metadados e o execute ele permite que eu execute a ação de puxar a credencial, ou seja, se eu tiver read eu vou saber que a credencial existe, mas se eu tiver read e execute eu vou ter a função de ver o metadado, ver que ela existe dentro do ambiente e executar, eu posso puxar os dados. Entretanto, eu não tenho permissão de update, ou seja, eu não consigo atualizar essas credenciais, eu não tenho permissão de delete, ou seja, eu posso apagar, também não tenho opção de create, ou seja, não tenho opção de criar nada. Perfeito. Vamos voltar para as configurações da minha aplicação. Bom, já temos a identidade dela aqui. Eu tenho como fosse um prepend, um começo do caminho dos meus segredos. Tá? Então, eu falo de path. Example, Vault 1, Example Safe 4. E aqui eu indico quais são os campos ou chave valor que ele vai consumir. Então, ele vai preencher Example Vault 1, Example Safe 4, Secret 1, Username para campo Username, e mesmo path, Secret 1, Password. Então, ele está no Example Safe 4, Secret 1. Safe 4, Secret 1. Então, a gente vai explorar essas duas credenciais. Ela está com o password ASD repetido e username Laleli Lolo. Vamos lá. O modelo que ele configuracionar em sidecar, como comentei, init configura sidecar. O modelo do arquivo YAML, posso indicar aonde ele vai empurrar esse arquivo. Vai ser um arquivo. Estou habilitando o refresh, ou seja, quanto intervalo que ele vai fazer para atualizar essas credenciais. Ele vai ficar em cada 1 minuto, como diz o refresh interval, puxando essas credenciais. O específico faz o mount path, se eu estiver igual, então apt secret exposure, a imagem da nossa companhia da CyberArk e não temos nenhuma credencial aqui, somente a identidade da nossa aplicação. O que eu vou fazer agora? Onde eu vou pegar o código que está executando agora, push to file, eu vou dar um exec para acessar esse container, esse código. Eu vou lá no nosso apt secret exposure, safe 4, as credenciais elas estão aqui. Lembrando que ele está 11 minutos em execução, no estado de running. O que eu vou fazer agora é alterar, por exemplo, username para user name underline vídeo e a senha para identificação PWE. Deixa eu rodar de novo esse arquivo. Ele ainda não trocou. Por quê? Está dentro do período de 1 minuto para que essa credencial seja atualizada. Então, deixa aqui. Ainda não foi. Legal, Júlia. Como é que eu vou saber que está sendo alterado com o intervalo? Quando ele vai alterando, eu vou sair do código. Eu vou limpar minha tela só da primeira parte do mundo. ctl, conjure, eu vou dar log, pod, deixa eu pegar o nome dele de novo, push file, conjure, log, pod, aí lembra que ele tem 2, eu quero olhar o container da CyberArk, lembra que tem a forma de push file. Vamos lá. Aqui ele está mostrando os logs do autenticador, que é o responsável por estar junto com a sua aplicação, que vai buscar as credenciais no conjunto. Faz toda a autenticação, faz tudo o que tem que ser feito e atualiza no arquivo. Se a gente olhar as informações anteriores, o que aqui está falando para a gente? O autenticador autenticou como usuário, ou se você vê como ele escreve no application push file pp1, autenticou com sucesso, aí falou, recuperando os seguintes segredos
do cônjuge. Essa informação, criando o client, não teve nenhum tipo de alteração porque a acreditação não foi atualizada. Então, se a gente olhar aqui para baixo, tema autenticando, mesmas informações, só que ele comentou aqui, ó, sequence push to shared volume com sucesso. E vamos voltar então agora lá para o nosso container, o OPT, vamos para a tela, então vamos lá correr esse arquivo aqui, sequence conjure, save for, as informações que a gente acabou de colocar no cônjuge. Então, aquele intervalo de 1 minuto, ele é seguido à risca. Okay? Bom, se a gente olhar o tempo do container, naquele momento ele tinha 11 minutos, a execução agora ele tem 15. Então, uma forma de eu conseguir entregar uma credencial em um arquivo dentro de um pod sem causar nenhum tipo de restart na aplicação, sem um redeployment da aplicação. Okay?